Estamos de volta. Hoje conversando com o especialista em pediatria e genética médica e professor do curso de medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie, no Paraná, Salmo Raskin. Doutor, nós estamos conversando, o final nossa conversa no primeiro bloco foi a questão a progressão da medicina, da evolução dos remédios, mas você disse ainda tem uma dificuldade grande que é detectar o problema. Aí me lembrei daquele exame do pezinho, né? Hoje todas as crianças fazem o exame do pezinho e ali já vê se vai ter isso, aquilo, se detecta lá mais de 50 doenças diferentes no exame do pezinho. Existe alguma fórmula, por exemplo, de a pessoa não tem nenhuma aparência, não tem nenhuma característica, mas fazer um exame que seja comum a todas as crianças, a todos os adolescentes ou recém-nascido, para detectar uma possível doença rara, não só a AME, mas qualquer outra? Sim, existe, né? Existe o teste do pezinho, que nós chamamos de programa de triagem neonatal, e ele é feito justamente para detectar essas doenças raras e que para você possa iniciar tratamentos antes de que os primeiros sinais e sintomas apareçam. E, então, existem inúmeras doenças raras que podem ser testadas, né, no teste do pezinho, e, inclusive, existem países do mundo, mais de meia dúzia de países do mundo, incluindo a Alemanha, os Estados Unidos, países em que iniciaram projetos de teste do pezinho para atrofia muscular espinhal. Então, é possível, no teste do pezinho, que vise, obviamente, fazer esse tipo de análise, detectar bem precocemente o paciente que vai ter atrofia muscular espinhal. Aqui no Brasil, nós temos, obviamente, uma dificuldade muito grande de implantação desse tipo de exame, porque, em primeiro lugar, a gente depende de uma análise mais sofisticada, uma análise diferente da análise que é feita para os outros testes do pezinho aqui no Brasil. Afinal de contas, estamos falando de um exame de DNA. DNA, claro, para o gene da atrofia muscular espinhal. E este tipo de análise ainda não é feito nos centros de triagem neonatal no Brasil para nenhuma doença. Então, ela requer equipamentos, requer treinamento e ela também tem o seu custo, né? Mas é uma questão de tempo, né? E no Brasil, realmente, é difícil a gente fazer uma estimativa de quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Mas é inexorável que, dentro de algum tempo, o Brasil também implante uma triagem neonatal para atrofia muscular espinhal, porque já está cientificamente comprovado que, especificamente nessa doença, não apenas nessa, mas é nessa que nós estamos dando mais ênfase hoje, quanto antes você fizer o diagnóstico e, como consequência, antes você iniciar o tratamento, melhor é o prognóstico dessa criança. Como nós falamos, né, há poucos minutos atrás, chegamos a usar a palavra cura, né? Existem casos já demonstrados em que, durante a gestação, por testes genéticos, em famílias que já tinham um caso de atrofia muscular espinhal, foi possível, durante a gestação, detectar que o feto iria, após o nascimento, é claro, desenvolver sinais e sintomas da atrofia muscular espinhal. E, imediatamente após o nascimento, esses tratamentos foram iniciados. Algumas dessas crianças não apresentam até hoje praticamente nenhum sinal da atrofia muscular espinhal, que eram absolutamente esperados para crianças da idade deles. Por isso, cogita-se começar a usar essa palavra cura. Doutor, fazendo uma análise, saindo da medicina, indo para a matemática aqui, se a gente fala de um remédio que custa 12 milhões de reais, a gente pode falar do custo social da pessoa que tem uma AME, o custo do tratamento pela vida inteira, depois o custo de um hospital, de uma UTI e tudo mais. Fazendo as contas, não ficaria mais barato o governo brasileiro já investir rapidamente nesse teste do pezinho e implantá-lo, já que nós estamos falando que existe um processo de paralisação da progressão dessa doença e esse custo cairia quase que para zero? Sim, para zero eu não diria, mas o custo que nós temos hoje em dia
com os cuidados das pessoas que têm essa doença são enormes, porque muitas delas, não todas, mas muitas delas precisam ficar em UTIs ou em semi-UTIs, onde o custo é altíssimo, né? Eu mesmo já cuidei de crianças que ficaram 8 anos internadas na UTI, sem sair um dia, e pode imaginar o que isso significa. Outras dessas crianças saem das UTIs e vão para home care, que são os cuidados em casa, mas também são cuidados muito delicados E e caros. muito caros, né? E outras crianças que não têm um quadro tão grave assim, também precisam de cuidados como fisioterapia, motora, respiratória, medicamentos como corticoides, enfim, é um custo. Veja que nem estou tocando no ponto do custo, né, do custo moral, mas sim do custo de saúde pública mesmo, enorme. Então, se for feita essa conta na ponta do lápis, eu não tenho dúvida que ela teria um custo-benefício favorável ao tratamento. Realmente, quando se fala nesse valor do tratamento, assusta qualquer um, né? Sim. Mas se você for falar quanto essa criança, no bom sentido, obviamente, vai custar ao Estado brasileiro para cuidar dela, então você vai ver que esse custo inicial talvez possa ser chamado de investimento e não Sim, de custo, né? sem dúvida. O problema é que o Brasil, além de não ser um dos países mais ricos do mundo, tem problemas enormes na sua saúde pública para manutenção daquilo que já está aí na saúde pública brasileira, né? E para o Brasil acrescentar um algo mais dentro dos seus custos, e ainda um algo mais que não é um valor inexpressivo, realmente é uma situação difícil. O que não justifica a falta de implantação, mas justifica a falta de vontade dos gestores de pensarem a médio e longo prazo. O Ministério da Saúde já se manifestou nesse sentido? O senhor que deve brigar enormemente por isso, já deram algum sinal de luz aí no fim do túnel? Existe um projeto de lei que está avançando bastante no sentido de ampliar os testes do pezinho para cerca de 50 doenças. É um assunto muito complexo e nós estamos debatendo muito esses assuntos porque, por um lado, parece ser bastante atraente poder aumentar o número de doenças do teste do pezinho. Por outro, de que adianta fazermos os diagnósticos se nós não pudermos fazer o atendimento a esses pacientes? Sim. Pode ser uma situação até mais dramática, né? De você ter um diagnóstico, saber que existe um tratamento, mas você não vai ter acesso a esse tratamento. Então, o programa de triagem neonatal, ele tem como filosofia não só fazer diagnósticos, mas fazer diagnósticos e imediatamente dar uma rede de apoio médico, fisioterapêutico e de todos os outros profissionais que são necessários a esses pacientes. Aí faz sentido você fazer o diagnóstico, porque aí você vai evitar esses custos que nós falamos. Então, é um problema complexo, não é uma solução simples de uma lei, né, que simplesmente vai incluir o nome das doenças e no dia seguinte o Brasil inteiro estará fazendo os exames. Em primeiro lugar, o Brasil inteiro não estará fazendo os exames no dia seguinte e, em segundo lugar, mesmo que faça, nós não temos as estruturas montadas para dar o atendimento para esses pacientes. Então, nós não podemos querer subir o 8º degrau de uma escada sem ter subido o primeiro e o segundo degrau. É triste até isso que eu estou falando e muito triste, na verdade. Mas nós temos que entender a nossa realidade, porque se a gente quer ter um atendimento para 50 doenças, nós temos que começar por 5, depois para 10, depois para 15, para 20, até chegar em 50. Nós não vamos conseguir dar um salto de meia dúzia de doenças que são testadas hoje em dia para 50. Eu não acredito que isso possa ser feito de forma adequada num país como o Brasil. Mas que nós precisamos ir nesta direção urgentemente, também não tenho a mínima dúvida.
todo o sistema de saúde tem que ser preparado para atendimento às doenças raras. Exatamente isso. E isso eu não vejo projetos de lei nesse sentido. Não vejo projetos de lei para aumentar o número de centros de referências em doenças raras no Brasil, que deveria ser triplicado, pelo menos. Não vejo projeto de lei para que se aumente o número de médicos geneticistas no Brasil e que cidades do interior possam atrair médicos geneticistas. Não vejo projeto de lei para aumentar o ensino sobre doenças raras na graduação do curso de medicina e das outras áreas da saúde. Então, o nosso trabalho ele é muito mais amplo do que simplesmente querer que mais doenças sejam testadas, porque isso eu duvido que alguém não queira, né? Agora, como fazer isso de maneira adequada para que essas crianças sejam diagnosticadas corretamente e depois recebam os tratamentos? Para você ter uma ideia, nós temos problemas graves no Brasil hoje em dia para manter a triagem neonatal básica, que é feita para meia dúzia de doenças em todos os estados do Brasil. Alguns estados do Brasil simplesmente deixaram de fazer o teste que já existia há 50 anos. Então é isso, é difícil, porque a gente precisa primeiro consertar aquilo que deixou de funcionar para depois dar passos à frente para um dia querer o ótimo, né? Se a gente quiser só o ótimo, nós nunca teremos o bom. Ok, doutor. Adorei conversar com o senhor, aprendi muito e acho que o senhor deve se associar aos seus outros colegas aí, os 300 brasileiros, e fazer uma força conjunta para pressionar o governo. Nós fazemos esse trabalho já há muitos anos e ele é fundamental. Ok. Sem uma pressão da sociedade civil, né, e da sociedade de especialidades médicas, há uma certa lentidão e o governo prefere olhar para outras situações que ele considera mais importantes do que as doenças raras. Ok. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.